E nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos algo a respeito do propósito da nossa vida. Nós precisamos entender, compreender o propósito da vida. É lógico que nós temos aqui 30 minutos para falarmos e nós não conseguimos abordar este assunto em toda a sua amplitude, mas vamos falar de alguns aspectos muito importantes para a compreensão do propósito da vida. A maior das buscas da humanidade é o propósito da vida. Existem pessoas que estão perdidas no vício dos jogos, que têm gastado tudo que tem e o que não tem, se endividando, achando que o sentido da vida, a preencher o vazio existencial está ali numa mesa de jogos. Outros na bebida, nas drogas, na prostituição e tantas outras coisas. A maior busca da raça humana é o sentido, é o propósito da vida. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas buscam em fonte equivocada o sentido da vida. É interessante que as pessoas vão de porta em porta, de fonte em fonte, de lugar em lugar. E Deus sempre é a última opção de busca para o sentido da vida. Mas nós vamos aqui, segundo a palavra do Senhor, estabelecer alguns critérios, alguns aspectos. Vamos mergulhar na palavra do Senhor para compreender um pouco mais sobre o propósito da vida. E as pessoas têm declarado, as estatísticas, infelizmente, têm mostrado que o grande mal do século, a grande doença do século é a depressão. A depressão é falta de paz, de esperança, falta de conseguir compreender o propósito da vida e da existência. E nós vamos mergulhar na palavra do Senhor e vamos buscar encontrar estas respostas na palavra do Senhor. Eu quero começar aqui com uma pergunta. Qual é a principal finalidade do homem? Quando eu falo homem aqui, eu estou falando sobre a raça humana, homem e mulher. Qual é a principal finalidade do homem? Por que é que o homem foi criado? Qual é o propósito da raça humana? Por que que você foi criado? Por que que você está aqui? E a resposta é que Deus criou o homem para glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o principal objetivo, o principal propósito, a principal finalidade do homem é glorificar a Deus e desfrutar este Deus para sempre. Então não é algo pequeno, não é algo mesquinho, não é algo transitório ou passageiro, mas é algo que pode ser eternizado na nossa vida, a glorificação a Deus e também o desfrutar deste Deus maravilhoso. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, não encontramos apenas exigências da parte de Deus para a nossa vida, mas sempre existe uma recompensa. Deus sempre está dizendo, se você fizer isto, você recebe isto. Se você fizer aquilo, você recebe aquilo outro. É por isso que a palavra diz que aquele que se achega a Deus deve se chegar ousadamente, crendo que Ele é o Deus da recompensa. Ele mesmo se declara o Deus da recompensa. É certo que nós temos outros propósitos a serem realizados na nossa vida, mas nós estamos falando do principal propósito. Na quinta-feira aqui, eu preguei sobre o propósito da vida também, de uma maneira diferente, mas entendendo, experimentando, compreendendo qual é o nosso chamado, a nossa vocação. E eu amparei em 3 pontos a mensagem, dizendo que você nasceu para resolver um problema, você é a resposta ao clamor, à necessidade de alguém, e que aquilo que te irrita, de alguma maneira, está indicando algo que você foi chamado para resolver.
Então nós temos alguns propósitos, nós temos algumas missões a realizarmos aqui nessa terra, mas estamos falando do principal objetivo. Que se nós não alcançarmos este principal objetivo, o restante nada fará sentido. Se nós não compreendemos que a nossa principal missão, que a nossa principal vocação, que a nossa principal finalidade é glorificar a Deus, nós podemos até ganhar o mundo, mas nada fará sentido. É por isso que a gente vê, e não são poucos. Vamos dar um exemplo bem prático aqui, um ator, uma atriz de Hollywood. O que essa pessoa tem? Carisma, fama, sucesso na carreira profissional, dinheiro, a amizade que quiser, o casamento que quiser. Se for uma mulher, pode ter o homem mais bonito do mundo. Se for o homem, pode conquistar a mulher mais bonita do mundo. Um ator de Hollywood tem o que ele quiser na sua mão. E no entanto, volta e meia a gente vê, fulano está depressivo, fulano tirou a própria vida, porque não compreenderam o principal objetivo da nossa criação, glorificar a Deus. E quando nós aprendemos a glorificar a Deus, automaticamente nós passaremos a desfrutar este Deus maravilhoso. Então, qual é a principal finalidade do ser humano aqui na terra? Glorificar a Deus. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos irmãos em Corinto, 10:31, ele diz assim: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer vocês comam, quer vocês bebam. Paulo vem escrevendo, dizendo assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E ele vem, daí ele chega e fala, neste versículo, dizendo: se vocês comerem, glorifiquem a Deus. Se vocês beberem, glorifiquem a Deus. Se vocês não comerem, que seja para glorificar a Deus. Se vocês não beberem, que seja para glorificar a Deus. Se vocês fizerem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui nós precisamos entender uma coisa, irmãos, que está em alta no meio cristão. Infelizmente, muitas vezes chega até mesmo à verdadeira igreja, aos verdadeiros cristãos, que é o dualismo. O que importa é o estar na igreja, o que eu faço no período da igreja. Então, das 7h30 às 9h, às 9h30, eu sou crente. Eu coloco uma roupa para ir para a igreja, eu penteio o cabelo de um jeito para ir para a igreja, eu me comporto de um jeito dentro da igreja, mas terminou o culto, eu volto para casa, aí eu posso ser eu mesmo. Aí se chama dualismo. Você é uma coisa na igreja, você é outra coisa na sua casa. Você é uma coisa na igreja, é outra coisa no seu trabalho. Você é uma coisa aqui na igreja, é outra coisa na sociedade. E Paulo está dizendo, olha, se vocês comem ou bebem. Paulo não está dizendo assim, quando vocês oram, orem para glorificar a Deus. Quando vocês cantarem na igreja, cantem para glorificar a Deus. Quando vocês ofertarem, ofertem para glorificar a Deus. Paulo está dizendo, quando vocês estiverem em casa, quando vocês estiverem numa festa de aniversário, numa festa de casamento, quando vocês estiverem no almoço com os colegas de trabalho, tudo deve ser para glorificar a Deus. Então a vida do cristão não se resume ao momento de culto. E a gente vê hoje em dia, e com mais clareza, porque a internet deu voz a todo mundo. E vou falar aqui, sem vergonha nenhuma, porque os irmãos precisam entender, é inacreditável que uma mulher que se diz de Deus, que se diz até mesmo pastora, no domingo está postando no seu Instagram, pregando a palavra do Senhor, daí teve feriadão, está de biquíni na praia.
postando a foto para os homens ficar babando no corpo. Porque um biquíni, aqueles bem pequenininhos, com o corpo todo exposto. Estão fazendo para glorificar a Deus? A pessoa está postando no final de semana, hoje eu fui na igreja e o culto foi maravilhoso. E na segunda-feira está brigando no Facebook com o outro, xingando. Postando coisas indecentes. Essa semana nós tivemos uma experiência terrível, né, Denise, né, Gustavo? Contei aqui para os presbíteros. Num tal de grupo de oração aí que colocaram a gente. Eu mandei o link da mensagem que eu preguei quinta-feira. Está nesse grupo também ou não? Não está? Assista essa mensagem. Vocês serão edificados. 3 minutos depois chega um post de alguma pessoa que faz parte daquele grupo, colocando a propaganda de uma garota de programa. E estava tudo descrito ali, só não tinha foto, mas a coisa era terrível. Falei, Denise, dá uma olhada aqui. Então no final de semana, está, oh, Deus é maravilhoso, oh, aleluia, e me dá uma oportunidade, pastor, que eu quero cantar. Mas no meio da semana está procurando garota de programa para se relacionar. Isso é dualismo. Mas Paulo está dizendo, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, devem fazer tudo para que Deus seja glorificado. Se você vai vender o seu carro, Deus tem que ser glorificado no negócio. Não pode vender escondendo, vou colocar um óleo grosso aqui para mostrar que não está fumando o motor. Se você vai comprar, como foi falado aqui, quem que pregou, não sei, o Wagner, o Murilo, alguém pregou aqui esses dias falando, o nome tem que estar bom. Eu vou comprar e vou pagar. Vai estar tudo certinho. Tudo que eu for fazer deve ser para glorificar a Deus. No mercado, no trânsito. No trânsito, às vezes, a gente quase perde as estribeiras, né? Eu não sei quantos tem, mas eu tenho dentro de mim um senso de justiça. Eu não gosto de ver as injustiças, mas me sobe uma raiva. E eu gentilmente parei o carro para uma pessoa passar, e a mulher ficou brava comigo. E começou a me xingar, e a GL estava comigo e falou, papai, o que a mulher está falando? Eu falei, nem quero escutar, vamos fechar os vidros. Eu preciso dar um bom testemunho. Quer coma, quer beba, quer dirija, quer faça negócio, quer empreste, quer pegue emprestado, deve ser tudo para a glória de Deus. Este é o sentido, o propósito da vida cristã. A minha conversa deve ser para que Deus seja glorificado. Tudo que eu faço deve ser para que Deus seja glorificado. E é impressionante, alguém esses dias falou para mim, olha, fulano me deu uma carona, e 5 minutos deu tempo de falar mal de um monte de gente, né? Eu saí da igreja por causa do pastor Ruth. Deu carona só para falar, eu tenho certeza, eu não sei, mas eu tenho certeza que é o mesmo que alguém foi lavar o carro esse dia, ele falou assim, pastor Ruth. Então o que essa pessoa está fazendo? A oportunidade que ela tem para glorificar a Deus, ela usa para que o nome do Evangelho seja envergonhado. Tudo que vocês for fazer, quer bebam, quer comam, quer falem, quer ouçam, quer vejam, seja para que Deus seja glorificado. Não há espaço para dualismo no cristianismo verdadeiro. Então Deus deve ser glorificado. Não podemos ter uma vida na igreja e uma vida fora dela. Deus deve ser glorificado em todas as coisas sempre. Amém? Desfrutar. Então nós somos criados para glorificar, mas também para desfrutar a Deus. O salmista, no Salmo 73, 24, diz assim, veja que coisa extraordinária.
Tu me guias com o teu conselho, depois me recebes na glória. Que tenho eu, que dá para fazer um corinho, pastor Binho, já pensei aqui, ó, veja aqui, olha que coisa. Que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Oh, aleluia! Que coisa extraordinária! O salmista estava passando por momentos delicados, ou havia terminado de passar um período complicado da sua vida, mas ele está dizendo: eu desfruto Deus a cada instante da minha vida, eu desfruto Deus a cada situação da minha vida, eu desfruto Deus em cada temporada da minha vida, eu desfruto Deus em cada estação da minha vida, eu desfruto Deus quando a coisa vai bem, eu desfruto Deus quando a coisa sai do jeito que eu não queria que saísse. Ele está dizendo: tu me guias com o teu conselho. Muitas vezes Deus está nos aconselhando, e ao invés de nós nos deleitarmos no conselho de Deus para a nossa vida, nós estamos: mas Deus, isso que o Senhor quer para mim? Este é o teu conselho para a minha vida? Ele está dizendo: tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na tua glória. Oh, aleluia! Que tenho eu no céu além de ti? Ele está dizendo: eu não me importo com os anjos, no bom sentido, é claro. Não me importo com nada, eu me importo contigo que está nos céus. Eu tendo o Senhor nos céus, aleluia, é o que me basta, e aqui na terra o que eu quero além de ti? O salmista está dizendo: eu tenho amigos, amigos mais ou menos, amigos bons, eu tenho amigos extraordinários, mas eu não quero nada além de ti. Se fosse só a tua presença na minha vida, eu já teria motivo suficiente para desfrutar a ti. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça. Quem sabe se fosse eu escrevendo esse salmo, a gente ia começar uma lista de murmuração. Ainda que o meu coração desfaleça, ainda que a minha carne desfaleça, ó Senhor, ainda que eu estiver triste, abatido, ainda que eu estiver como quase um pó. Não, ele começa dizendo assim: ainda que a minha carne desfaleça, o meu coração desfaleça, tu és o Deus, a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Oh, aleluia! Senhor, eu posso estar passando por tribulação, a minha carne pode estar desfalecida, o meu coração pode estar abatido, mas aí eu olho para ti e lembro que tu és a fortaleza do meu coração. O meu coração pode se abater por um instante, mas não permanecerá abatido, desfalecido, porque tu és a fortaleza do meu coração, e eu sei muito bem a herança que o Senhor tem me dado para sempre. Oh, aleluia! O desfrutar a Deus, irmãos, também não pode só ser dentro da igreja. O desfrutar a Deus não pode ser só quando as coisas vão bem. Ele está dizendo: a tua herança é para sempre. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então não tem prazo de validade. É por isso que o cristão não pode viver nessa de que: será que eu estou salvo, será que não? Temos que ter a certeza da salvação. O crente tem que ter a certeza da salvação. O crente não pode ser baseado naquela flor: bem me quer, mal me quer. Né? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Estou salvo hoje, amanhã não estou. Estou salvo agora, daqui a pouco eu não estou. Né?
E Deus está lá, escreve o nome do fulano no livro da vida, não risca aí porque ele acabou de pecar, não. Nós temos que ter a certeza da salvação. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Ele irá nos sustentar pelo seu Santo Espírito, porque Ele já nos deu a sua herança para sempre. Oh, aleluia! É por isso que existe muito cristão fraco na fé. É por isso que existe cristão abatido na sua caminhada espiritual, porque ele fica pensando, será que Deus me deu herança mesmo? Será que eu estou em conformidade com o que Deus quer? Eu sou salvo por Cristo Jesus, já tomei posse dessa herança, ela é minha para sempre. O diabo pode vir, as tempestades podem vir, mas o meu coração não desfalecerá, porque o Senhor é a fortaleza do meu coração, e é a minha herança para sempre. Sai para lá doença, sai para lá problema, sai para lá dificuldade, sai para lá diabo, sai para lá tristeza, sai para lá amargura. A minha herança é para sempre. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O cristão não pode caminhar na dúvida. O cristão tem que caminhar com convicção. Porque quando o cristão começa a titubear, é o momento certo para o ataque do diabo. Eu não sei se eu vou ser salvo, eu não sei se eu estou salvo, então eu vou aproveitar para pecar, já que eu não sei, estou na dúvida, então eu posso levar uma vida mais ou menos, porque afinal das contas, eu não sei se eu estou salvo hoje, se eu agradei a Deus hoje, não agradei não. Você foi salvo por Cristo Jesus. Eu sou salvo, eu sou a justiça de Deus. O meu coração não irá desfalecer. Eu tenho uma herança que é para sempre. A herança não é para quando eu estou na igreja, a herança não é por esta semana, a herança não é para o ano de 2023, a minha herança é para sempre. Quando nós nos agarramos na promessa, quando nós temos a certeza da salvação, quando nós temos a certeza, a convicção de que a nossa herança é para sempre, o diabo não pode nos derrubar. O diabo pode vir com conversinha que for, dizendo, você não presta, você não vale, você errou, você pecou. Pequei, errei, falhei, mas eu sou salvo em Cristo Jesus, já me arrependi, pedi perdão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas. O Deus Todo-Poderoso é a fortaleza do meu coração, e nele a minha herança é para sempre. Então vai caminhando, Satanás, porque eu sei quem é o acusador. Oh, louvado seja o nome do Senhor, a minha herança é para sempre. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Se você não tiver certeza, você nunca irá desfrutar Deus. Deus é para ser adorado, glorificado, mas também para ser desfrutado. Veja aqui o salmista, ele estava desfrutando, ele tinha prazer em Deus, ele tinha prazer no conselho de Deus, ele tinha prazer na herança de Deus. É isso que o cristão precisa. O diabo, o mundo, as falsas teologias têm roubado o prazer do cristão. Eu tenho que ir para a igreja hoje. Vou ter que cantar o mesmo corinho de novo. Eu tenho que ouvir o mesmo pregador de volta. Eu não estou falando da nossa igreja, estou falando de todas as igrejas, de todas as denominações. É assim que o diabo trabalha. Poxa, chegando no final de semana, tem que ir na igreja de novo. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o salmista, ele desfrutava, ele tinha prazer no que Deus havia dado a ele. Eu tenho prazer no conselho de Deus. Eu queria tanto fazer o templo, eu queria tanto construir, Deus falou que não é para fazer. Aleluia, eu continuo louvando e desfrutando. Se Deus não é para fazer, amém, não faço. Eu queria tanto comprar aquela casa, não deu para comprar, aleluia, Deus é maravilhoso, Ele é extraordinário. Eu estava certo já o negócio do carro, não deu certo, louvado seja o nome do Senhor, o conselho dEle é maravilhoso para a minha vida. O cristão precisa voltar a desfrutar a Deus.
aleluia, chegou o dia de ir para a igreja. Eu vou cantar juntamente com os meus irmãos, eu vou levantar as mãos, eu vou adorar, porque Deus é maravilhoso. Ele me salvou, Ele fortalece o meu coração, Ele me deu uma herança eterna, que ninguém pode roubar, que ninguém pode tomar, então eu vou lá adorar este Deus maravilhoso. Então Deus precisa ser desfrutado, como o salmista desfrutava também, porque Deus nos criou para glorificá-lo em tudo, para desfrutá-lo para sempre. E agora a segunda pergunta é: qual é a regra que Deus nos deu para nos orientar um modo de glorificá-lo e de desfrutá-lo? Porque não é de qualquer maneira, como estão dizendo por aí. Hoje, a hipergraça diz: viva do jeito que você quer, adore a Deus do jeito que você acha que é, sirva o Senhor do jeito que você acha que deve ser servido. Mas a pergunta é: Deus deixou alguma regra para que possamos glorificar a Ele? Sim, é a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E o que é regra? Regra compreende a ideia de um caminho reto pelo qual o homem rapidamente pode cumprir integralmente o seu propósito na terra. Então a regra, ela simplifica a nossa vida. A regra, ela nos faz chegar a um lugar, a um objetivo, a um alvo mais rápido. Existem regras. Assim como a gente vai dirigir por aí, tem regra. Não pode virar aqui, não pode virar ali. O sinal está vermelho, para, está verde, pode seguir. São regras que fazem com que as coisas fluam de maneira mais rápida. Existem regras na empresa. Vai trabalhar numa empresa, tem, né? Vamos pegar um fast food, tem aquele que está vendendo no caixa, tem um que está montando lanche, tem um que está entregando lanche. As regras: você faz isso, você faz isso, você faz isso. Se não tiver regra, vira uma bagunça. Daqui a pouco está todo mundo na cozinha, ou está todo mundo no caixa, ou está todo mundo querendo entregar lanche, não tem ninguém fazendo. A regra simplifica a nossa vida. Por que é necessário uma regra? Porque o homem precisa de um padrão objetivo para moldar a sua vida. Cristão verdadeiro tem a sua vida moldada pela palavra do Senhor. Não existe cristianismo verdadeiro se não houver transformação na nossa vida. Nós vimos isso na primeira aula de batismo, não foi? Não existe cristão verdadeiro se não houver transformação na nossa vida. Nós precisamos ser moldados pela palavra. E a Bíblia, como regra, deve ser a autoridade máxima na nossa vida. A regra máxima é a Bíblia. É por isso que o diabo odeia a Bíblia. Ele tentou, nesses 2000 anos de igreja, ele tentou destruir a Bíblia de tudo que quanto é jeito. Ele fez fogueiras e lançou todos os exemplares para que fosse queimado e não conseguiu destruir. Perseguiu a Bíblia, não conseguiu destruir, agora está perseguindo de novo, dizendo que a Bíblia é velha, antiquada, ultrapassada, que precisa ser atualizada. Tudo isso é perseguição à palavra do Senhor, porque ela deve ser a autoridade máxima na nossa vida. Note que se alguém colocar a sua consciência, a sua tradição, até mesmo a própria igreja, acima da Bíblia, ele se torna juiz da Bíblia. São os crentes de hoje em dia. Essa nova geração de crente coloca a consciência acima da Bíblia. A Bíblia está dizendo que é assim, mas eu não concordo com isso. Eu acho que não é desse jeito. Juíze sobre a Bíblia. E você vai debater, fala: olha, mas a Bíblia está dizendo, isso aqui não pode. Não, mas a minha consciência, eu faço e minha consciência diz que eu posso fazer. Está colocando a consciência acima da Bíblia. Fui pregar para certa pessoa, ele estava à beira da morte, muito doente. Você precisa de Jesus. Se não for Jesus, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você precisa de Jesus. E ele falou assim: eu não preciso de Jesus, eu não quero esse Jesus, porque eu tenho uma tradição na minha família.
O meu avô morreu nessa religião, os meus pais morreram nessa religião, e eu também vou morrer nessa religião. Denise estava junto. Eu falei, mesmo que isso te custe levar para o inferno, ele falou, mesmo que custe, pela tradição, eu prefiro morrer na religião dos meus pais. Então, o que acontece? As pessoas estão colocando a sua consciência acima da autoridade da Bíblia, estão colocando a tradição, e muitas pessoas colocam até a própria igreja acima da Bíblia. Esses dias tinha um pastor aí, pregando, dizendo, olha, se você não ler o livro da fulana, você já está com o pé no inferno. A Bíblia, que não precisa ler a Bíblia, mas tem que ler o livro da senhora tal. Né? Não vou dizer que é uma igreja que guarda o sábado. Né? Então estão colocando o livro daquela fundadora acima da Bíblia. Mas a Bíblia está dizendo assim, não, mas a fulana disse que lá é mais importante. A Bíblia deve ser a regra, a autoridade máxima na nossa vida. Se eu creio ou não creio, se eu acho que é certo ou que não é certo, se eu concordo ou não concordo, a Bíblia deve ser a autoridade máxima na nossa vida e devemos segui-la. Esses dias uma pessoa veio e falou assim, sobre um assunto que está em alta agora aí, né? E você, o que você acha de tal assunto? Eu falei, você quer a minha opinião ou quer saber a Bíblia? Ele falou, qual que é a diferença? Eu falei assim, minha opinião não tem muito valor, mas a Bíblia é verdade absoluta. Se a Bíblia diz que é pecado. Se diz que se continuar no pecado vai para o inferno, vai para o inferno. Mas é tão radical? Não, é a verdade. É a Bíblia. Então, irmãos, nós temos uma regra estabelecida pelo próprio Deus. E esta regra chamada Bíblia, Antigo e Novo Testamento, deve ser a autoridade máxima na nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. A Bíblia é a verdade absoluta. A Bíblia é inerrante. A Bíblia não contém erros. A Bíblia não contém contradições. A Bíblia é perfeita e inspirada por Deus. E como nós temos a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que eu tenho convicção que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque eu estou falando, porque o presbítero Jorge fala, porque o presbítero... Não, nós temos a convicção porque o Espírito Santo de Deus coloca em nosso coração uma convicção. E o que eu faço com essa convicção? Eu tenho fé, eu abraço essa convicção com fé e digo, se o Espírito disse que esta é a palavra de Deus, eu confio que ela é a palavra de Deus. É por isso que nesta igreja nós não obrigamos ninguém a nada. Porque não é o nosso muito falar, não é a nossa exigência, não são as regras da igreja que irão mudar a vida de alguém. É o Espírito Santo trabalhando no coração da pessoa, dizendo, meu filho, minha filha, vai por este caminho, segue isso aqui, confia nisto. Ele coloca convicção e a gente segue, aleluia. Não por obrigação, não por regras humanas, mas a regra estabelecida na palavra do Senhor, aleluia. Paulo, de novo aqui, Paulo escrevendo a sua segunda carta a Timóteo 3,16, ele diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui é um segredo extraordinário que muitas pessoas desprezam. Como é que eu posso ser pessoalmente bem-sucedido? Como é que eu posso fazer a minha família bem-sucedida? Como é que eu consigo, em tudo que eu for fazer, realizar de forma excelente uma boa obra? Está dizendo aqui, a palavra é inspirada por Deus e útil para fazer todo e qualquer homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem sabe você tem lutado em alguma área da sua vida e não tem ido bem. Quem sabe você tem se esforçado para mudar alguma história da sua vida e não consegue. Vai para a palavra. A palavra, ela é inspirada e útil para fazer você perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Então eu não subo para pregar aqui dizendo, a minha eloquência, eu me lembro da faculdade que eu fiz e ela me colocou. Não, é a palavra do Senhor. Se eu quiser trazer uma boa pregação, é a palavra do Senhor, porque é ela que me faz habilitado para toda boa obra. Se eu quiser cantar bem, palavra do Senhor. Se eu quiser que o meu casamento vai bem, palavra do Senhor. Se eu quiser que as minhas finanças vão bem, palavra do Senhor, porque ela é inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para nos trazer educação na justiça, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para tudo que nós formos realizar. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, o último texto que eu quero ler, o apóstolo João, sua primeira carta 1:3, ele diz assim: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Lembre-se da primeira pergunta, que nós somos criados para glorificar a Deus e para desfrutá-lo. Agora vem Paulo dizendo, se vocês seguirem a regra, se vocês seguirem a palavra, se vocês se amoldarem pela palavra, vocês serão capacitados para fazer tudo de maneira excelente. A obra de vocês será boa. Louvado seja o nome do Senhor. E daí vem João, o apóstolo amor, dizendo, olha, estou escrevendo essas coisas, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, para que a alegria de vocês seja completa. Então o cristão pode sim ter uma vida feliz. Pastor Hamilton deu um depoimento aqui esses dias, que uma pessoa foi pregar e falou, não, olha, desde o dia que eu aceitei Jesus, minha vida, olha, é só lástima, é só sofrimento. Não conhece a palavra, porque a palavra está dizendo, olha, o que nós ouvimos, o que nós vimos, nós temos comunicado, nós temos anunciado a vocês, para que vocês tenham comunhão como nós temos, e nós escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O João não está escrevendo assim, dizendo, para que a gente tenha um pouco de alegria, para que a gente experimente um pouquinho saber o que é alegria. Eles estavam cheios de alegria, eles tinham muita alegria, eles estavam alegres em toda e qualquer situação, e eles escrevendo, eles dizem assim, nós estamos escrevendo para que aquilo que falta só um pouquinho, mas a nossa alegria através de vocês será completada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós passamos por lutas, por dificuldades, muitas vezes ao sermos moldados pela palavra, alguma aresta que precisa ser mexida na nossa vida, às vezes traz um pouco de dor, às vezes traz um pouco de sofrimento, um pouco de lágrima, mas tudo isto é realizado para que a gente possa ser perfeitamente capacitado para toda boa obra, e que a nossa alegria seja completa. Vamos ficar em pé neste momento. Você foi criado para glorificar a Deus e para desfrutá-lo. A Bíblia é a sua regra e autoridade máxima. O crente não pode viver em um dualismo. Lembre-se, não pode ser uma coisa aqui dentro e uma coisa lá fora. O crente deve ter prazer em Deus, deve ter prazer na regra de Deus, deve ter prazer no conselho de Deus, deve ter a alegria completa. Louvado seja.